Okay, so today we're still going to talk about the simple present. This is class number 4, right? So here we go. When I talk about the simple present, I have two different guys. I have the structure, the grammar, the grammatical structure of verb to be. Verb to be, and then I have a different one that is the other verbs, all the other verbs. Why do I have this separately? Because verb to be, when I say, for example, she is nice, right? If I want to make the sentence negative, the not is going to come up here, and then I just mix it, I just put it together. So she isn't nice. Verb to be does this job itself. Não precisa de ajuda. O verb to be é seu próprio verbo auxiliar. Verb to be works as its own auxiliary verb, right? No need for auxiliary verb. So here is negative. She isn't nice. Let's say, for example, that now I want to do the sentence in the affirmative. I can do this. She's nice. The same thing with you. You are. I can just do you're. You're cool, right? Você é legal, you're cool. Or I can do, for example, I am home. And here I can take this off and say, I'm home. It's shorter, I'm home, right? So in here, if I'm going to do this sentence negative, now I have not, I cannot leave the S with the subject. So I just put this, like I said before, and then, bam, it's together. She isn't nice. Let's talk about the you. I take it out, I put the not, and now I have, you aren't cool. So when it's affirmative, the verb to be goes with the subject. But when it's negative, the verb to be goes with the not, right? Like we're doing here. But this guy, this guy, I can't put together. There's no I'm-t. Look, I can't do this. Like, for example, I'm-t, like this. Do you see how this is weird? It doesn't work, right? So I just do it like that, separate. I'm not. Isn't, aren't, am not, right? Very nice. So now let's talk about a sentence that is a question. She is nice. So when I have a question in English, what I have to do is take the verb to be and put it before the subject. So I'll take this out of here and put it before. Is she nice? And now is a question. So you see, verb to be is very versatile. It can be with not in a negative sentence, or it can be before the subject for a question. Is she nice? Are you okay? Am I drunk? Eu tô bêbado. Am I drunk, right? So now I have the verb to be, am I drunk? In here, am I drunk? Very good. So now if I ask you a question, are you drunk, for example, you can tell me, yes, I am, or you can tell me, no, I can do like this, I'm not. There you go. Yes, I am. No, I'm not. Is she drunk? Yes, she is. No, she isn't, right? I could say forever, I could say, for example, are they drunk? Yes, they are. No, they aren't. So that's the verb to be. Verb to be does all the work by itself. But if I have another verb, for example, like, let's take a look at like. I would say I like, or let's change it to you, I guess. You like pizza, right? So this is affirmative sentence. You like pizza. If I'm going to make like a negative sentence, remember, for example, I have like this. She is, let's put you. You are cool, for example. In here, I put the not in this area. You're not cool. And then I do, you aren't cool, right? So here, verb to be goes together. But when I have the other verbs,
The not goes before the verb. O not vai antes do verbo, do verbo. No verbo to be vai depois. No verbo aí como esse, o like, o go, o have, o study, o sleep, o wake up, todos os outros verbos ele vai antes. É a regra do inglês. Então, quando eu tenho aí you not like pizza, when I have the you not like pizza, I can't do the sentence. It's not negative. There's no way that this can work. So like puts its hand up and say, I need help, right? Somebody has to give me help. And then we have the auxiliary verb. So we have do. Do comes to help. Então, levanta a mão, pede por auxílio, e o do aparece. And then we have don't. Oops. Don't. There we go. You don't like pizza. So now it's negative. I can't do this. This is not correct. If I do this, for example, like the verb to be. Look, verb to be as like, no. So then I just have, you don't like pizza, right? If I use, for example, the he, she, eat, he, she, oops, eat. For them, I use the does. No, don't. Does. So, for example, she doesn't, oops, doesn't like pizza, right? Here I use do. For you, for we, for they, I use do. For I use do. But for he, she, eat, I use does. She doesn't like pizza. If this is affirmative, for example, like this, like the one on the top, you like pizza. When is he, she, eat, I need does or s. In this case, I just put s. She likes pizza. But if I do doesn't here, I don't need just s anymore. I can take it out. She doesn't like pizza. Let's talk about a question then. Let's say here, you like pizza. This is affirmative. If I want to make a question, like puts its hand up and say, I need help. Então, like aí chama o verbo auxiliar. So now I have do, right? Do you like pizza? There you go. Do you like pizza? It's a question. O que é o papel do do aqui? Nenhum. A tradução dele é nenhuma. O papel dele está dizendo só, pergunta, você gosta de pizza? Right? So do doesn't have any meaning. It's just there to say question. You like pizza? And then I would answer like before. I would answer like before. Yes, I do. Oops. No, I don't. Right? So here we have affirmative, question, interrogative, affirmative, and negative. Can I do this, for example? Yes, I like. No. Then you have to do, yes, I like pizza. Then that's okay. Eu não posso deixar o verbo like com nenhum verbo perdido. Quando se fala um verbo de uma ação, de alguma coisa, tem que dizer do quê? I have. Você tem o quê? I have a car. Ok, now it's good. Então, aqui, para a gente não ter que fazer tudo isso, a gente só põe o do. Yes, I do. No, I don't. The same thing for she or he, for example. Does, lembra, does he like pizza? Yes, he does. Or we can do, no, he doesn't. So you see the difference? A gente chama isso de bundões. Toda vez que eu tenho he, she, eat, eu chamo isso de bundões porque a bunda, que é o S, tem que aparecer. Bunda em inglês é S, que tem o mesmo som da letra S. Então, se for uma frase afirmativa, ele vai com o verbo. He likes pizza. Se for uma frase interrogativa, eu coloco no does. Does he like pizza? E se for uma frase negativa, vai com o doesn't. Vai com o verbo aí auxiliar. Very nice. We're finished with this. Então, a gente vai andar com o bonde. Agora, eu vou até fazer essa explicação em português, acredito. Quando a gente fala de simple present, a gente usa o simple present muitas vezes para habits or routines, certo? Você fala das coisas que você faz. Eu tomo café, eu vou para academia, eu acordo, eu vou para a cama, right? Então, quando a gente fala de, for example, I
go to bed at 9 p.m. Eu vou para a cama às 9. Só que, às vezes, você quer dizer a frequência com que você faz isso, né? So, we're talking about frequencies. E a frequência pode mudar. Então, por exemplo, se eu disser assim, às vezes, eu às vezes vou para a cama às 9. Eu sempre vou para a cama às 9. Eu nunca vou para a cama às 9. Então, existem frequências aí. Quais são elas? A gente começaria com always, que é sempre. Aí a gente poderia dizer often, que é frequentemente. A gente poderia dizer usually, que é geralmente. A gente poderia falar sometimes, que é às vezes. A gente poderia dizer hardly ever, que é quase nunca. A gente poderia dizer rarely, que é raramente. Aí a gente poderia dizer never. Então, estão todas as frequências aqui. Onde é que eu coloco a frequência? Aqui. Você diz a frequência antes da tua ação. I always go to bed. I often go to bed. I usually go to bed. I sometimes go to bed. I hardly ever go to bed. I rarely go to bed. I never go to bed. Começando do que você faz mais 100% até o que você faz menos. Nunca, que é 0%. Certo? Temos outras frequências aí. Por exemplo, once a month. O que seria once a month? Esse once a month, na verdade, é one time a month. Uma vez por mês. Essa frequência é mais específica. Por exemplo, aqui, quando eu digo... deixa eu ver como é que eu vou explicar essa parte. Quando eu digo always, ou usually, o geralmente. Quando eu digo eu geralmente tomo café de manhã. O geralmente, para mim, pode ser 5 vezes por semana, para você pode ser 3, certo? Depende da pessoa. Já quando eu digo once a month, é uma vez no mês. Aí, para mim, é para você específico, né? Não tem como mudar. Então, aqui a gente poderia dizer I play soccer. Então, é o simple present. Eu jogo futebol once a month. Uma vez por mês. Então, quando essa frequência é mais específica, ela vai no final da frase. A gente faz isso no português. Senão, eu falaria assim, eu, uma vez por mês, jogo futebol. Eu jogo futebol uma vez por mês, certo? Tá mais certo falar dessa forma. Ou então, eu poderia dizer, em vez do once a month, eu poderia falar twice a month, que é a mesma coisa, 2 times, né? Então, 2 vezes. Aí, quando a gente passa do 2, aí a gente vai para 3. 3 times a week, por exemplo, eu posso trocar. Ou então, 4 times a day, certo? Frequências. Quando a gente usa o simple present, a gente fala aí de rotinas ou hábitos. E a gente pode usar as frequências com que a gente faz isso, né? Então, quando essas aqui que não são tão específicas, a gente coloca antes da ação. Eu sempre, eu nunca, eu às vezes, eu quase nunca. E a gente fala, então, o resto da ação aí que faz parte da sua rotina. Já se você faz algo com uma frequência que é mais absoluta, que é mais assim, é a mesma para mim, é a mesma para você, é a mesma para todos, né? Específica mesmo, aí a gente coloca no final do mês. Aí pode ser month, day, week, year. Pode mudar. Falou, gente. Até mais.